O cinema hollywoodiano é, sem sombra de dúvidas, o mais popular entre as indústrias cinematográficas. E no programa de hoje vamos mostrar a história do cinema mudo, que levou Hollywood à sua era de ouro, e filmes emblemáticos que marcaram história e revolucionaram a indústria do cinema. O Parte em Foco de hoje está começando. No começo da sua história, e bem antes do cinema ser um fenômeno cheio de filmes com grandes orçamentos e efeitos especiais, os filmes que faziam sucesso eram mudos e em preto e branco. O cinema mudo foi onde tudo começou em Hollywood, a era em que surgiram os grandes estúdios e as estrelas de cinema. Após a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, os grandes estúdios de Hollywood começaram seu plano para dominar a indústria cinematográfica mundial. Dentro dos estúdios de cinema, todo o processo de se criar um filme acontecia, desde a criação das ideias e do roteiro, até a filmagem e toda a distribuição dos filmes. E foi na Califórnia que os estúdios encontraram o local perfeito para seus filmes, por causa da proximidade de vários tipos diferentes de ambientes, como florestas, desertos e regiões montanhosas. Na era do cinema mudo, e diferente de como acontece hoje em dia, os cineastas, atores e atrizes não tinham nenhum controle em relação à criação dos filmes. Tudo devia estar de acordo com o que o estúdio queria. Esses estúdios eram conhecidos como os 5 dominantes: Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Fox Pictures, RKO Radio Pictures e Warner Brothers. Mas percebendo que o processo criado pelos estúdios não era legal para os artistas e criadores de filmes, 4 dos maiores nomes do cinema da época se reuniram para criar seu próprio estúdio, chamado United Artists. Eram eles D.W. Griffith, Douglas Fairbanks, Mary Pickford e o nome mais emblemático de cinema mudo, Charles Chaplin. Charles Spencer Chaplin nasceu em 1899, em Londres, na Inglaterra. Filho de pais artistas e problemáticos, Chaplin cresceu quase como órfão e começou a atuar quando ainda era criança, com papéis pequenos em peças de teatro. Quando adolescente, ganhou espaço no Music Hall em Londres e a partir daí sua carreira decolou. No começo da década de 1910, se muda definitivamente para os Estados Unidos e seu primeiro trabalho no cinema americano foi o filme Making a Living, que na época foi um fracasso que não voltaria a se repetir na vida de Chaplin. Entre 1914 e 1916, fez dezenas de curtas de sucesso com Carlitos, personagem carismático e nome pelo qual muitos brasileiros conhecem Charlie Chaplin. Entre todos os seus filmes mudos, os mais emblemáticos são Tempos Modernos e Cidade das Luzes. Tempos Modernos mostra e critica a linha de produção das indústrias e o tratamento dado aos funcionários na época. Já a Cidade das Luzes é emblemático porque foi feito após o cinema falado começar como cantor de jazz, em 1927. Mesmo com a chegada do cinema falado, Charlie Chaplin resistiu e continuou a fazer filmes mudos por muitos anos. Seu primeiro filme falado foi O Grande Ditador, de 1940. O filme é uma sátira de um ditador que lembra Adolf Hitler, e o silêncio é quebrado por Chaplin nos últimos minutos do filme, em um discurso emocionante que prega pela paz entre as pessoas. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you, the people, have the power. Além das obras de Charlie Chaplin, vários outros filmes fizeram sucesso e conquistaram a audiência na época do cinema mudo. Filmes como A Paixão de Joana d'Arc, de 1928, Aurora, de 1927 e o futurístico Metrópolis, também de 1927, são igualmente significativos para a indústria do cinema e tudo que estava por vir, os filmes falados. O clima proporcionado pelos filmes mudos com certeza influenciaram um dos gêneros mais populares do cinema, especialmente no século XX, os musicais. Em 1939, estreou O Mágico de Oz, um dos primeiros filmes a usar a Technicolor como instrumento para colorir as cenas, uma inovação para a época. O filme conta a história de Dorothy, uma menina do Kansas que após um tornado vai parar em uma terra mágica, com
com bruxas, espantalhos, leões covardes e sapatinhos brilhantes. O Mágico de Oz deu ao cinema diversas contribuições tecnológicas, mas também nos deu cenas e canções inesquecíveis. Afinal de contas, quem não conhece essa música? Os anos 50 nos deram musicais como Sintonia de País, Os Homens Preferem as Loiras e O Segundo Nasce uma Estrela. Porém, nenhum é tão especial quanto Cantando na Chuva. Um dos primeiros filmes a mostrar uma história sobre Hollywood, coisa que o cinema americano ama. Cantando na Chuva tem atuações impecáveis de Gene Kelly, Debbie Reynolds e Donald O'Connor, e uma trilha sonora sem nenhum defeito. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds. Julie Andrews era um talento prodígio que logo apareceu nos cenários de musicais no Teatro Britânico e, em 1964, protagonizou seu segundo musical feito por Hollywood, A Noviça Rebelde. Andrews é Maria, uma noviça de um convento na Suíça que recebe a difícil tarefa de cuidar dos 7 filhos do capitão Von Trapp. Assustada, ela aceita a tarefa, porém nada é impossível para Maria, porque ela consegue domar as crianças com a ajuda da música. Amor Sublime Amor, de 1961, é a história de Romeu e Julieta revivida com os imigrantes de Nova York. Os Montecchio e os Capuleto são substituídos pelas gangues rivais dos guetos nova-iorquinos, Jets e Sharks. Romeu vira Tony, antigo líder dos Jets, e Julieta vira Maria, irmã do líder dos Sharks. As cenas de luta no filme viram coreografia. O Arte em Foco vai para um breve intervalo. Não saia daí, porque no segundo bloco nós vamos continuar falando sobre alguns dos melhores filmes do século XX. Bem-vindos de volta ao Arte em Foco. Antes do intervalo, nós falamos um pouco sobre a era do cinema mudo hollywoodiano e dos musicais mais importantes do século passado. E agora, vamos falar de outro gênero explorado no cinema e que carrega uma legião de fãs, a ficção científica. Stanley Kubrick criou, em 1961, o filme de ficção científica mais importante da história, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Kubrick utilizou toda a tecnologia disponível na época e criou maneiras próprias para conseguir capturar o espaço da maneira exata que queria. 2001 se tornou exemplo para filmes que seriam lançados no futuro e que utilizariam técnicas parecidas, incluindo a trilha sonora impactante. O trabalho de Kubrick foi tão emblemático que até a atualidade não existe nenhum filme com temática espacial que não faça referência a 2001, nem que seja de forma não intencional. Um dos maiores sucessos dos anos 80 também foi um filme que envolvia ficção científica, Blade Runner, o caçador de androides. A história de Blade Runner se passa em novembro de 2019, quando um grupo de clones humanos chamados de replicantes e utilizados como escravos fora da Terra fogem. Um ex-policial, interpretado por Harrison Ford, recebe a tarefa de encontrá-los pelas ruas de Los Angeles. Além de um mundo criado com perfeição por Ridley Scott, Blade Runner tem um dos discursos mais bonitos do cinema, durante a cena da chuva de Rutger Hauer.
O final dos anos 60 e início dos anos 70 nos deram filmes feitos por diretores mais jovens, alguns recém-saídos da faculdade, e com uma visão inovadora e diferente do cinema feito na Era de Ouro de Hollywood. Os melhores exemplos dessa época são os filmes feitos pelos 4 melhores amigos do cinema americano: Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola e Martin Scorsese, diretores que são tão emblemáticos quanto seus filmes. Cada um tinha uma maneira muito diferente de fazer filmes, mas todos os 4 contribuíram de maneira significativa para o cinema mundial. Steven Spielberg nos deu filmes como ET, o Extraterrestre, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, filmes muito bem-sucedidos e que têm uma legião de fãs. Porém, seu primeiro sucesso impactante não foi nenhum desses filmes. Tinha apenas 26 anos quando fez Tubarão, um filme que revolucionou o gênero e é considerado por muitos o primeiro blockbuster da história. Tubarão foi um sucesso estrondoso a partir do momento que estreou, com sessões lotadas por todos os cinemas dos Estados Unidos, mexeu com o imaginário e colocou medo em muitas pessoas que passaram a evitar praias mesmo no verão americano. No que você pensa quando ouve essa música? Com certeza, a sua resposta deve ter sido Star Wars, o universo criado por George Lucas e que teve seu primeiro filme, Episódio 4, Uma Nova Esperança, nos cinemas em 1977. O primeiro Star Wars se tornou um fenômeno da cultura popular que não se esperava para a época, surpreendendo até mesmo seu criador. A história, os efeitos especiais e personagens carismáticos fizeram com que o universo criado por George Lucas atraísse uma legião de fãs fanáticos. O principal filme da obra de Francis Ford Coppola também é considerado por muitos especialistas como o melhor filme de todos os tempos. O Poderoso Chefão é o primeiro filme de uma trilogia impecável dirigida pelo diretor e que nos deu o primeiro papel da carreira de Al Pacino no cinema. A história mostra a vida dos mafiosos Corleone tentando manter sua liderança na máfia nos Estados Unidos após o fim da Segunda Guerra. A família é liderada por Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, no que foi possivelmente um dos melhores papéis de sua carreira. Quando escutamos o nome Scorsese, vários filmes vêm à nossa mente. Toro Indomável, O Lobo de Wall Street, Cassino, mas para esse Arte em Foco nós escolhemos Taxi Driver. Taxi Driver foi apenas a segunda das 10 colaborações entre Scorsese e Robert De Niro, ao longo de quase 50 anos. O filme traz um personagem principal controverso e odiável, e questões polêmicas, mas também entrega cenas que ficaram no imaginário dos fãs de cinema para sempre. Alfred Hitchcock foi o responsável por firmar o terror psicológico no cinema. Graças a ele, ganhamos filmes como Janela Indiscreta, Um Corpo que Cai e Psicose, seu filme mais famoso. O terror de Hitchcock não é sangrento, e sim muito pelo contrário. A tensão é criada graças à maneira como a câmera se move nas cenas, e também pela trilha sonora assustadora. Outro grande filme que tem como temática o terror psicológico é O Iluminado, de 1980, e dirigido por Stanley Kubrick. Durante o filme, a audiência testemunha o personagem de Jack Nicholson ficando completamente louco e aterrorizando sua mulher e filho. Here's Johnny. Assim como Hitchcock, Kubrick utilizou muito da trilha sonora para criar a tensão e deixar os espectadores vidrados na história. E com 2 dos melhores filmes de terror de todos os tempos, o Arte em Foco de hoje vai ficando por aqui. O Arte em Foco é um programa produzido pelos alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Faculdade de Maringá. E você pode acompanhar mais sobre vários ramos das artes nos outros programas. Até mais!